Capítulo 1. Epígrafe. Admira a ousadia encontrada nessas pessoas a falarem de Deus dirigindo os seus discursos aos ímpios. Em um tratado endereçado aos infiéis, eles começam com um capítulo que prova a existência de Deus a partir das obras da natureza, o que apenas lhes dá motivo para crer que as provas da nossa religião são bem fracas. É uma coisa admirável que nunca um autor canônico se tenha servido da natureza para provar a Deus. Pascal, no livro Pensamentos, artigo 14, 1 e 3. Capítulo 1. Conceitos introdutórios. Não muitos anos atrás, quando eu era ateu, se alguém tivesse me perguntado por que você não acredita em Deus, minha resposta seria algo assim: olhe para o universo em que vivemos. Sem dúvida, a maior parte dele consiste em um espaço vazio completamente escuro e inimaginavelmente frio. Os corpos que se movem neles são tão poucos e tão pequenos em comparação com o próprio espaço que, mesmo que cada um deles fosse conhecido por estar povoado de criaturas perfeitamente felizes até o limite que pudesse conter, ainda seria difícil acreditar que a vida e a felicidade fossem mais do que um subproduto do poder que criou o universo. No entanto, cientistas acham provável que pouquíssimos sóis do espaço, talvez nenhum deles, exceto o nosso, tenham planetas. Além disso, em nosso próprio sistema é improvável que qualquer planeta, exceto a Terra, mantenha vida. E a própria Terra existiu sem vida por milhões de anos e pode existir por outros milhões depois que a vida a deixar. E como a vida é, enquanto dura, é organizada de forma que todas as suas formas possam viver apenas atacando umas às outras. Nas formas inferiores, esse processo acarreta apenas a morte, mas nas superiores aparece uma nova qualidade chamada consciência, a qual permite que ele seja acompanhado pela dor. As criaturas causam dor ao nascer e vivem infligindo dor, e em dor muitas delas morrem. Na mais complexa de todas as criaturas, o homem, surge ainda outra qualidade que chamamos de razão. Ela lhe permite prever a própria dor, que doravante é percebida de sofrimento mental agudo, e de prever a própria morte enquanto deseja ardentemente a permanência. A razão também permite que os homens, por meio de uma centena de artifícios engenhosos, inflijam muito mais dor do que poderiam de outra forma ter infligido uns aos outros e às criaturas irracionais. Esse poder eles exploraram ao máximo. Sua história é em grande medida um registro de crime, guerra, doença e terror, com felicidade suficiente interposta para lhes dar, enquanto durar, uma apreensão agonizante de perdê-la, e quando ela é perdida, a pungente miséria de lembrar-se dela. De vez em quando, eles melhoram um pouco de condição e surge o que chamamos de civilização. Mas todas as civilizações desaparecem e, mesmo enquanto permanecem, infligem sofrimentos provavelmente suficientes para compensar o alívio que poderiam ter trazido aos sofrimentos normais dos homens. Ninguém vai contestar que nossa própria civilização fez isso. Que ela desaparecerá como todas as predecessoras é certamente provável. Mesmo que não ocorra, o que haverá? A raça está condenada. Cada raça que surge em qualquer parte do universo está condenada, pois o universo, dizem-nos, está se esgotando e, em algum momento, ele será uma uniforme infinidade de matéria homogênea em baixa temperatura. Todas as histórias dão em nada, toda a vida acabará se revelando uma contorção transitória e sem sentido sobre a face estúpida da matéria infinita. Se você me pede para acreditar que isso é obra de um espírito benevolente e onipotente, expondo que todas as evidências apontam para Se você me pede para acreditar que isso é obra de um espírito benevolente e onipotente, respondo que todas as evidências apontam na direção oposta. Ou não há espírito por trás do universo, ou existe então um espírito indiferente ao bem e ao mal, ou então um espírito mau. Havia uma questão que nunca sonhei em levantar. Nunca percebi que a própria força e a simplicidade da conjectura dos pessimistas
nos apresentam imediatamente um problema. Se o universo é tão mau, ou mesmo quase tão mau, como os seres humanos vieram atribuí-lo à atividade de um Criador sábio e bom? Os homens são tolos, talvez, mas dificilmente tolos a esse ponto. A inferência direta do preto ao branco, da flor do mal à raiz virtuosa, do trabalho sem sentido a um trabalhador infinitamente sábio, confunde a crença. O espetáculo do universo revelado pela experiência nunca poderia ter sido a base da religião. Deve ter sido sempre algo apesar do qual a religião, obtida de uma fonte diferente, foi mantida. Seria um erro responder que nossos ancestrais eram ignorantes e, portanto, nutriam agradáveis ilusões sobre a natureza, as quais o progresso da ciência desde então dissipou. Durante séculos, ao longo dos anos, ao longo dos quais todos os homens creram, o tamanho do pesadelo e o vazio do universo já eram conhecidos. Você lerá em alguns livros que os homens da Idade Média pensavam que a Terra era plana e as estrelas próximas, mas isso é mentira. Ptolomeu havia dito a eles que a Terra era um ponto matemático, sem tamanho em relação à distância das estrelas fixas. Uma distância que um texto popular medieval estima-se em quase 190 milhões de quilômetros. E em tempos ainda mais remotos, mesmo desde o princípio, os homens devem ter tido a mesma sensação de imensidão hostil vinda de uma fonte mais óbvia. Para o homem pré-histórico, a floresta vizinha deve ter parecido bastante infinita, e aquela sensação totalmente estranha e invasora que temos, derivada de pensamentos sobre raios cósmicos e sóis esfriando, veio soprando e uivando todas as noites até as portas dele. Certamente em todos os períodos a dor e o desperdício de vidas humanas eram igualmente óbvios. Nossa própria religião começa entre os judeus, um povo espremido entre grandes impérios guerreiros, continuamente derrotado e levado cativo, familiarizado com a Polônia ou a Armênia, com a trágica história dos conquistados. É mero absurdo colocar a dor entre as descobertas da ciência. Largue este livro e reflita por 5 minutos sobre o fato de que todas as grandes religiões foram inicialmente pregadas e por muito tempo praticadas em um mundo sem clorofórmio. Em todas as épocas, então, inferir a partir do curso dos eventos nesse mundo a bondade e a sabedoria do Criador teria sido igualmente algo absurdo. E isso nunca foi feito. A religião tem uma origem diferente. No que se segue, deve ser entendido que não estou primariamente argumentando a verdade do cristianismo, mas descrevendo sua origem, uma tarefa, a meu ver, necessária, se quisermos colocar o problema da dor em seu devido lugar. Em toda religião desenvolvida, encontramos 3 vertentes ou elementos, e no cristianismo há mais um. A primeira delas é aquilo que o professor Otto chama de experiência do luminoso. Aqueles que não conhecem esse termo podem ser apresentados a ele pelo seguinte artifício. Suponha que lhe dissesse que há um tigre na sala ao lado. Você saberia que está em perigo e provavelmente sentiria medo. Mas se ele dissesse há um fantasma na sala do lado e você acreditasse nisso, sentiria de fato o que costuma ser chamado de medo, mas de um tipo diferente de medo. Ele não estaria baseado no conhecimento do perigo, pois ninguém tem medo do que um fantasma pode lhe fazer, mas sim baseado no mero fato de haver um fantasma. É mais estranho do que perigoso, e o tipo particular de medo que desperta pode ser chamado de pavor. Com o estranho chega-se à orla do luminoso. Agora, suponha que lhe tenha sido dito apenas: há um espírito poderoso na sala, e você acreditou nisso. Seus sentimentos seriam ainda mais parecidos com o mero medo do perigo, mas a perturbação seria profunda. Você sentiria admiração e certo retraimento, uma sensação de inadequação para lidar com tal visitante e de prostração diante dele, uma emoção que poderia ser expressa nas palavras de Shakespeare. Abre aspas, junto dele meu gênio se intimida, fecha aspas. Esse sentimento pode ser descrito como espanto e o objeto que o suscita como o luminoso. Agora, nada é mais certo que o fato de que o homem desde muito cedo começou a acreditar que o universo é assombrado por espíritos.
O professor Otto talvez presuma com demasiada facilidade que desde o início esses espíritos foram considerados com temor luminoso. Isso é impossível de provar pela boa razão de que enunciados que expressam admiração pelo luminoso e enunciados que expressam medo do perigo podem usar linguagem idêntica, como ainda podemos dizer que temos medo do fantasma ou medo de uma alta nos preços. Portanto, é teoricamente possível que tenha havido um tempo em que os homens consideravam esses espíritos simplesmente perigosos e sentiam com respeito a eles o mesmo que sentiam com respeito a tigres. O certo é que agora, de um modo ou de outro, a experiência luminosa existe e que, se partirmos de nós mesmos, poderemos encontrar suas origens muito antes. Um exemplo moderno pode ser encontrado, se não formos muito orgulhosos de procurá-lo lá, em O Vento nos Salgueiros, onde rato e toupeira se aproximam de Pan na ilha. O rato diz: ela encontrou fôlego para sussurrar. Tremendo, ela disse: você está com medo? Receoso? Murmurou o rato, com os olhos brilhando com um amor indizível. Medo? Dele? Oh, nunca, nunca. Mas é que, ó, topeira, eu estou com medo. Voltando cerca de um século, encontramos copiosos exemplos de Wordsworth. Talvez o melhor deles seja a passagem no primeiro livro do Prelúdio, em que ele descreve sua experiência enquanto remava no lago usando o barco roubado. Voltando ainda mais no tempo, temos um exemplo muito puro e forte em Mallory, quando Galahad, abre aspas, começou a tremer fortemente quando a carne mortal, ou seja, efêmera, começou a contemplar as coisas espirituais, fecha aspas. No início de nossa era, ela encontra expressão no Apocalipse, em que o escritor, abre aspas, caiu como morto aos pés do Cristo ressurreto. Na literatura pagã encontramos a imagem de Ovídio a respeito do sombrio bosque do Aventino, do qual se diria, à primeira vista, Numen Inest. O lugar é assombrado, abre aspas, o lugar é assombrado, ou, abre aspas, há uma presença aqui, fecha aspas. E Virgílio nos apresenta o palácio de Latinos, abre aspas, no escuro horrendo, envolto do bosque e temido religione, com todo o respeito, fecha aspas. Um fragmento grego atribuído mais improvavelmente dele a Ésquilo nos fala da terra, do mar e da montanha, tremendo sob o olho terrível do mestre. E muito antes, Ezequiel nos fala em sua teofania dos, abre aspas, aros, fecha aspas, que, abre aspas, eram altos e impressionantes, fecha aspas. E Jacó, levantando-se do sono, diz, abre aspas, temível é este lugar. Não sabemos até onde na história da humanidade vai esse sentimento. Os primeiros homens quase certamente acreditavam em coisas que estimulariam o sentimento em nós se acreditássemos nelas. E parece, portanto, provável que o temor luminoso seja tão antigo quanto a própria humanidade. Mas nossa principal preocupação não é datá-lo. O importante é que, de uma forma ou de outra, ele passou a existir e se espalhou, e não desapareceu da mente com o crescimento do conhecimento e da civilização. Mas esse temor não é o resultado de uma inferência vinda do universo visível. Não há possibilidade de argumentar a partir do mero perigo quanto ao misterioso e menos ainda ao totalmente luminoso. Você pode dizer que lhe parece muito natural que o homem primitivo, estando rodeado de perigos reais e, portanto, assustado, inventasse o misterioso e o luminoso. Em certo sentido é verdade, mas vamos entender o que queremos dizer. Você sente que é natural porque, compartilhando a natureza humana com seus ancestrais remotos, pode se imaginar reagindo às solidões perigosas da mesma maneira. E essa reação é de fato natural no sentido de estar de acordo com a natureza humana, mas não é e nem um pouco natural no sentido de que a ideia do estranho ou do luminoso já esteja contida na ideia do perigoso, ou que qualquer percepção do perigo em qualquer desagrado pelas feridas e pela morte que isso pode acarretar possa dar a mais leve concepção de pavor fantasmagórico ou temor luminoso a uma inteligência que já não os compreendia.
Quando o homem passa do medo físico para o pavor e o espanto, ele dá um salto abrupto e aprende algo que nunca poderia ser dado, como o perigo o é por fatos físicos e deduções lógicas advinda deles. A maioria das tentativas de explicar o luminoso pressupõe a coisa a ser explicada, como quando os antropólogos o derivam do medo em relação aos mortos, sem explicar por que os homens mortos, certamente o tipo menos perigoso de homem, teria atraído esse sentimento peculiar. Contra todas essas tentativas, devemos insistir que o horror e o pavor estão em uma dimensão diferente daquela de que o medo está. Eles têm a natureza de uma interpretação que o homem dá ao universo, ou de uma impressão que obtém dele, e assim como nenhuma enumeração das qualidades físicas de um objeto bonito poderia incluir sua beleza, ou dar a mais leve sugestão do que entendemos por beleza para uma criatura sem experiência estética, do mesmo modo nenhuma descrição factual de qualquer ambiente humano poderia incluir o estranho luminoso, ou mesmo uma sugestão deles. Parece, de fato, haver apenas duas opiniões que podemos ter sobre o temor. Ou é uma mera torção na mente humana que corresponde a nada que seu objetivo que seja objetivo e não serve a nenhuma função biológica sem apresentar nenhuma tendência a desaparecer da mente até seu desenvolvimento mais completo em poeta, filósofo ou santo. Ou então é uma experiência direta de algo realmente sobrenatural, ao qual o nome revelação pode apropriadamente ser dado. O luminoso não é o mesmo que o moralmente bom, e um homem dominado pelo temor provavelmente, caso entregue a si mesmo, pensará que o objeto luminoso está além do bem e do mal. Isso nos leva à segunda vertente na religião. Todos os seres humanos de que a história ouve falar reconhecem algum tipo de moralidade, e isto é, sentem em relação a determinadas ações propostas as experiências expressas pelas palavras devo ou não devo. Essas experiências se assemelham ao temor em algum aspecto, a saber, elas não podem ser logicamente deduzidas a partir do ambiente e das experiências físicas do homem que as experimenta. Você pode embaralhar o quanto lhe agradar. Eu quero e eu sou forçado e serei bem aconselhado e não me atrevo sem conseguir extrair deles o menor indício de devo ou não devo. E mais uma vez as tentativas de transformar a experiência moral em outra coisa sempre pressupõem exatamente o que estão tentando explicar. Como quando um famoso psicanalista deduz isso do parricídio pré-histórico. Se o parricídio produziu um sentimento de culpa, foi porque os homens reconheceram que não queriam tê-lo cometido. Se eles não houvessem reconhecido isso, o parricídio não poderia produzir nenhum sentimento de culpa. A moralidade, assim como o temor luminoso, é um salto. Nele o homem vai além de tudo o que pode ser dado por meio dos fatos da experiência. E ele tem uma característica notável, demais para ser ignorada. As moralidades aceitas entre os homens podem diferir, embora no fundo não tão amplamente como muitas vezes é afirmado, mas todas elas concordam em prescrever um comportamento que seus adeptos falham em praticar. Todos os homens são igualmente condenados, não por códigos de ética estranhos, mas por seus próprios, e todos os homens, portanto, estão conscientes de uma culpa. O segundo elemento na religião é uma consciência não apenas de uma lei moral, mas de uma lei moral ao mesmo tempo aprovada e desobedecida. Essa consciência não é uma inferência lógica, nem tampouco ilógica, a partir dos fatos da experiência. Se não a trouxéssemos para a nossa experiência, não poderíamos encontrá-la ali, ou é uma ilusão inexplicável, ou então uma revelação. A experiência moral e a experiência luminosa estão tão longe de ser iguais que podem existir por longos períodos sem estabelecer um contato mútuo. Em muitas formas de paganismo, a adoração aos deuses e as discussões éticas dos filósofos têm muito pouca relação entre si. O terceiro estágio do desenvolvimento religioso surge quando os homens as identificam, quando o poder luminoso em relação ao qual sentem temor é constituído o guardião da moralidade, em relação ao qual sentem uma obrigação. Mais uma vez, isso pode parecer muito natural. O que pode ser mais natural do que
do que para um selvagem assombrado ao mesmo tempo pelo temor e pela culpa pensar que o poder que o enche de temor é também a autoridade que o condena de culpa. E é isso, de fato, natural para a humanidade. Mas não é nada óbvio. O comportamento real daquele universo que o luminoso assombra não tem nenhuma semelhança com o comportamento que a moralidade exige de nós. Um parece devastador, implacável e injusto. O outro impõe-lhe as qualidades opostas. Nem pode a identificação dos dois ser explicada como uma realização do desejo, pois ambos não satisfazem os desejos de ninguém. O que menos desejamos ver é que aquela lei, cuja autoridade desnudada já é insuportável, está armada com as reivindicações incalculáveis do luminoso. De todos os saltos que a humanidade dá em sua história religiosa, esse é certamente o mais surpreendente. Não é incomum que muitos setores da raça humana o recusem. Religião não moral e moralidade não religiosa existirem existirem e ainda existe. Voltando. Religião não moral e moralidade não religiosa existirem e ainda existe. Talvez apenas o único povo como tal deu um novo passo com perfeita decisão. Refiro-me aos judeus. Mas grandes indivíduos em todos os tempos e lugares também o deram, e apenas aqueles que assim fizeram eram protegidos das obscenidades e barbaridades, da adoração sem moral ou da fria e triste justiça própria do puro moralismo. Julgado por seus frutos, esse movimento é um passo em direção ao incremento da integridade, e embora a lógica não nos obrigue a aceitá-lo, é muito difícil resistir. Mesmo no paganismo e no panteísmo, a moralidade está sempre irrompendo, e até mesmo o estoicismo se vê dobrando voluntariamente os joelhos diante de Deus. Mais uma vez, pode ser loucura, uma insanidade congênita ao homem estranhamente afortunado em seus resultados, ou pode ser uma revelação. Se for revelação, então é muito real e verdadeiro em Abraão que todos os povos serão abençoados, pois foram os judeus que em plena e inevocadamente identificaram a terrível presença, assombrando os topos das escuras montanhas e as nuvens de tempestade com o Senhor. Abre aspas, o Senhor justo que ama a justiça. A quarta vertente, ou elemento, é um evento histórico, a afirmação de que houve um homem nascido entre esses judeus que afirmava ser filho de, ou ser um com o algo que é, ao mesmo tempo, o terrível assombro da natureza e o doador da lei moral. É tão chocante, um paradoxo e até um horror que podemos facilmente ser levados a considerá-la de modo leviano, que duas opiniões sobre esse homem são possíveis. Vou voltar. A quarta vertente ou elemento é um evento histórico. A afirmação de que houve um homem nascido entre esses judeus que afirmava ser filho de, ou ser um com algo que é, ao mesmo tempo, o terrível assombro da natureza e o doador da lei moral, é tão chocante, um paradoxo e até mesmo um horror que podemos facilmente ser levados a considerá-lo de modo leviano, que apenas duas opiniões sobre esse homem são possíveis. Ou ele era um lunático delirante de um tipo incomumente abominável, ou então ele era e é precisamente o que ele disse. Não existe meio termo. Se os registros tornam a primeira hipótese inaceitável, você tem de se submeter à segunda. E se você fizer isso, tudo o mais que é afirmado pelos cristãos passa a ser crível. Esse homem, tendo sido morto, ainda está vivo, e sua morte, que de algum modo incompreensível para o pensamento humano, realizou uma mudança real em nossas relações com o Senhor, terrível e justo, e uma mudança a nosso favor. Perguntar se o universo, como vemos, se parece mais como uma obra de um criador sábio e bom ou com a obra do acaso, indiferença ou malevolência, é omitir desde o início
todos os fatores relevantes no problema religioso. O cristianismo não é a conclusão de um debate filosófico sobre as origens do universo. É um evento histórico catastrófico que se segue à longa preparação espiritual que descrevi, pela qual a humanidade passou. Não é um sistema no qual temos de encaixar o fato incômodo da dor e do sofrimento. É em si mesmo um dos fatos incômodos que precisam ser encaixados em qualquer sistema que façamos. Em certo sentido, ele cria, em vez de resolver o problema da dor, pois ela não seria um problema a menos que, lado a lado com nossa experiência diária desse mundo doloroso, tivéssemos recebido o que pensamos ser uma boa garantia de que a realidade última é justa e amorosa. Eu indiquei mais ou menos o motivo pelo qual essa garantia me parece boa. Ela não significa uma compulsão lógica. Em cada estágio do desenvolvimento religioso, o homem pode se rebelar, se não sem violência contra a sua própria natureza, sem absurdidade. Ele pode fechar seus olhos espirituais contra o luminoso, se estiver preparado para se apartar da companhia de metade dos grandes poetas e dos profetas de sua raça, de sua própria infância, da riqueza e da profundidade da experiência desinibida. Ele pode considerar a lei moral uma ilusão e, assim, isolar-se do terreno comum da humanidade. Ele pode se recusar a identificar o luminoso com os justos e permanecer um bárbaro, adorando a sexualidade, ou os mortos, ou a força vital, ou o futuro. Mas o custo é alto. E quando alcançamos a última etapa de todas, a histórica encarnação, a certeza é a mais forte de todas. A história é estranhamente parecida com muitos mitos que assombram a religião desde o início e ainda assim não é como eles. Não é transparente quanto ao motivo. Não poderíamos tê-lo inventado nós mesmos. Não tem a suspeita lucidez a priori do panteísmo ou da física newtoniana. Tem o caráter aparentemente arbitrário e idiosincrático que a ciência moderna está lentamente nos ensinando a suportar neste universo obstinado, onde a energia é composta por aquelas parcelas de uma quantidade que ninguém poderia prever, onde a velocidade não é limitada, onde a entropia irresistível dá ao tempo uma direção real e assim o cosmos, não mais estático ou cíclico, se move como um drama de um começo real. De um começo real a um fim real. Se alguma mensagem procedente do âmago da realidade algum dia chegasse até nós, deveríamos esperar encontrar nela exatamente aquela inesperada, aquela obstinada e dramática anfractuosidade que encontramos na fé cristã. Tem o toque de mestre, o gosto áspero e viril da realidade, não feito por nós, ou na verdade para nós, mas nos acertando na cara. Se por tais motivos ou por outros semelhantes seguirmos o curso em que a humanidade tem sido conduzida e nos tornarmos cristãos, teremos então o problema da dor.